Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo. Então, nesse vídeo, antes da gente começar realmente a lidar com código, tá? Antes da gente fazer o nosso workshop, nosso tutorial, eu queria falar um pouco sobre, primeiro, a escolha do R, tá? Eu queria tentar mostrar para vocês com argumentos bem simples por que eu acho que o R é a plataforma que todo mundo deveria aprender, quais são os grandes benefícios que a gente vai ter ao escolher essa linguagem de programação, certo? Então, para responder essa pergunta, para tentar dar um subsídio, vamos chamar assim, argumentativo, hã, eu vou primeiro fazer o ponto aqui, por que a gente tem que aprender a programar, tá? Então, tirando um pouco a questão do R, tá? Vamos olhar primeiro a questão de programação. Por que a gente tem que aprender a programar um computador, certo? Primeiro ponto, pessoal, acho que já deve estar claro para todo mundo, mas a gente está vivendo num período em que o computador ele se tornou um aliado, tá? Ele é essencial para as mais variedades de profissões, tá? Eu vou falar um pouco meu caso pessoal, eu sou professor, sou pesquisador, e pessoal, literalmente, meu trabalho é todo no computador, tá? Tirando sala de aula, tá? Tirando aula presencial, tudo que eu faço é no computador. Eu escrevo artigo no computador, eu faço apresentação, eu leio artigo no computador, eu corrijo o trabalho dos alunos no computador também. Então, assim, trabalho para mim é impossível eu desassociar do uso desse aparelho, né? Que é o nosso PC, nosso computador, ok? Então, imagina o seguinte, pessoal, programar é nada mais do que você dar comandos para o computador, tá? Na base, tá? Independente da linguagem de programação que você está usando, é basicamente isso, tá? Você está aprendendo a mandar instruções que o computador vai aceitar e vai fazer exatamente da maneira que você quiser. Então, em outras palavras, quando você aprende a programar, você vira o chefe da sua máquina, tá? Você vira, é como se você tivesse um escravinho ali, vamos chamar assim, um ser, né? Não sei se é bem ser, aqui acho que tem uma discussão meio filosófica aqui, mas o fato é que você tem um negócio, uma coisa que vai fazer o que você precisa, e essa coisa que é o computador, né, ela é extremamente barata. Tá? Então você mandar o computador fazer algo por você, não tem custo quase nenhum, tá? É extremamente zero, tá? Então é o que a gente chama que escala muito bem, né? Então você mandar o computador fazer uma tarefa, ou mandar ele fazer 10.000 vezes a mesma coisa, ele vai fazer de uma forma bem eficiente. Então, no momento que você ganha esse escravo, no momento que você ganha esse potencial de dar comandos para o computador, pessoal, você vai trabalhar menos, tá? É óbvio. Então, eu sempre digo, né, que programar é, na verdade, uma qualidade dos preguiçosos, né? E é uma grande verdade, tá? Quando você aprende a programar, qualquer tipo de tarefa no repetitiva no computador, pessoal, você simplesmente escreve um código para fazer, tá? Então, vamos dizer que eu quero fazer vamos pensar de cabeça aqui. Eu quero pegar um monte de planilha Excel que eu tenho num folder, quero processar elas, tirar algum tipo de informação. Então, eu em 5 minutos escrevo um código, e eu peço aquele código rodar para todas as planilhas que eu encontrar. Então, se eu tiver uma planilha, ou se eu tiver 5.000 planilhas, eu uso exatamente o mesmo código. Então, no momento que você sabe programar, você tem um ganho de escala no seu trabalho que é essencial, pessoal. Isso aqui é assim, ó, fundamental, é uma coisa que vai mudar a cabeça de vocês, a forma de interagir com o computador, e assim por diante. Então, no momento que o computador faz para você o que você precisa, sobra mais tempo para você para fazer outras coisas, né? Então, por isso que a gente diz que programar é um hábito, né, do preguiçoso, né? E a mais grande verdade. Bom, o outro argumento para aprender a programar é a questão da liberdade, tá? Hoje em dia a gente tem assim tantas plataformas, tantas coisas diferentes que a gente pode trabalhar. Então, quando você aprende a programar, né, você meio que ganha uma certa liberdade para usar essas novas plataformas, certo? Então, por exemplo, eu comecei programando lá atrás, né, usando primeiro eViews, que era um software econométrico, depois eu aprendi MATLAB, depois eu brinquei um pouco com Python e depois eu fui para o R, certo? Então, saber programar me permitiu fazer essa transição de uma forma mais rápida, né, mais simples, porque muitos conceitos eles se perpetuam ao longo das diferentes linguagens. Indo além, pessoal, saber programar o computador também me deu liberdade para criar novas coisas, né? Então,
Se você olhar meu site lá, o site eu mesmo que fiz, tá? Eu não contratei ninguém, tá? Eu sentei lá, aprendi, joguei tutorial na internet, peguei tutoriais na internet, fui atrás, e no final saiu um site bem bacana, saiu algo assim bem interessante. Eu inclusive consegui automatizar alguns processos dentro do próprio site usando o R. Então é algo bem assim que te dá liberdade, tá? Te dá liberdade para poder explorar novas plataformas, para fazer coisas diferentes, certo? Bom, e a razão para você escolher o R, tá, dentro como a sua linguagem de programação, primeiro tem que entender que existem várias, tá? Existem, eu não sei se vocês conhecem o panorama, mas existem inúmeras linguagens de programação e também existem inúmeras linguagens de programação que fazem análise de dados, tá? A questão do R é que ela foi uma linguagem que foi, literalmente, pessoal, ela foi criada só para isso, tá? Ela foi criada por um estatístico para fazer análise de dados, tá? E esse é o grande questão, tá? Essa é a grande, vamos chamar assim, o ponto de venda, né? O maior argumento que você tem para você escolher o R, certo? Então, por que eu gosto do R, pessoal? Por que eu uso o R? Por que eu ensino o R para os meus alunos? Eu sempre falo que provavelmente vai ser a única linguagem de programação que você vai ter que aprender. Porque, em primeiro lugar, o R ele é gratuito, tá? E esse é um ponto muito importante. Não somente pelo fato que você não precisa gastar dinheiro para poder usar a ferramenta, mas mais importante, pessoal, pelo fato de que você consegue usar o R em qualquer lugar. Então, vamos dizer que você está na faculdade, você começou a trabalhar num lugar qualquer, numa empresa, ou num órgão público, e você quer usar o R. Bom, barbada, é gratuito, não tem que passar por sei lá, um tipo de comitê de orçamento para ver se compra o software, nada disso. Não tem nada disso, pessoal, é tudo livre. Você vai lá, baixa e usa. Então, o que você aprende tá, nunca fica restrito a lugar nenhum. Né? Então, isso é completamente diferente de você usar um software que é comercial. Né? Então imagina que você aprendeu lá a usar um software qualquer, comercial dentro da universidade, e quando você sai da universidade e vai trabalhar, para a empresa comprar, ia ter que gastar uma nota para usar o software nessa empresa. Você não consegue carregar o conhecimento junto. É uma coisa de louco se for pensar. Então, todo esse tempo que você perdeu aprendendo esse software comercial vai para o lixo, pessoal, não tem dúvida. Tá? E dentro da empresa, quando você entra numa política de custos, quando você entra numa política de tentar baixar o custo operacional da empresa, não tem como vamos dizer assim, não é algo sustentável você aprender um software comercial. Então, com o R, tá, você consegue levar ele para qualquer lugar, certo? É um software livre, vai ser livre imagino, para sempre, né? Então, imagina o efeito disso dentro da sua atração ao mercado de trabalho, tá? Eu sempre comento, sempre falo que, da mesma forma que alguns anos atrás, né, sei lá, 5 anos, 10 anos, o Excel, né, aprender Excel e aprender o Word era algo esperado, era algo base. Então, era muito difícil você conseguir um emprego, estou falando da área da administração, se você não soubesse o mínimo de Excel, o mínimo de Word. Né? Então, isso vai acontecer a mesma coisa para programação. Daqui a uns tempos, eu imagino que você saber R ou outra linguagem vai ser algo esperado. Né? Por que eu digo isso? De novo, eu volto àquela questão da escala. Né? Então, imagina que quando você é contratado, né, o que está acontecendo? O processo econômico é que a empresa está pagando pelos seus serviços. Então, assumindo que vai pagar sempre o mesmo valor, né, faz muito mais sentido para a empresa ela contratar alguém que já tem um know-how, tá, já tem o conhecimento para usar uma ferramenta que já é usada dentro da empresa. Tá? Então, sabendo programar, você se torna um trabalhador muito mais eficiente. Tá? Essa que é a grande razão. Indo além, pessoal, o processo de seleção no mercado de trabalho, ele é um processo, não é um processo individual, é um processo comparativo, tá? Então, eu sempre falo para meus alunos da administração, se você aprender a programar hoje, né, vamos dizer que está sei lá, falta um ano para se formar, e for estudando, for fazendo, aprendendo a programar, quando ele sair no mercado de trabalho lá na frente, ele vai estar muito mais atraente, pessoal, para as empresas, porque é óbvio, porque a empresa vai pagar o mesmo valor, mas vai conseguir muito mais retorno, tá? Vai poder aproveitar daquele skill, daquele know-how que o aluno, né, ele está trazendo consigo dentro da universidade. Então, comparando os outros colegas dele que não aprenderam a programar, esse cara vai se dar muito melhor. Então, para mim é uma coisa muito clara, assim, muito óbvia que
no mercado de trabalho, tá? Você saber a programação, saber o R, e ainda além saber uma ferramenta que é gratuita, tem um grande valor. O outro ponto aqui é com relação à estabilidade do programa, tá? O R é extremamente estável, eu já uso faz bastante tempo, ele está sempre, de forma contínua, estão removendo bugs, estão adicionando novos elementos, então é um software que realmente veio para ficar e eu não tenho dúvida disso, certo? Outro ponto importante com relação ao R, tá? Que aqui entra até o que eu acho que o R é bem melhor que, por exemplo, o Python, é a questão de pacotes voltados à análise de dados, certo? Quando eu fiz a migração do MATLAB para o R, antes disso eu dei uma brincada com Python para tentar entender se eu conseguia fazer meu trabalho, e a conclusão que eu cheguei é que eu não conseguiria, tá? Porque eu teria que reescrever muita coisa, eu teria que fazer do zero aquele código para poder fazer uma pesquisa, estimar um modelo econométrico, algo parecido disso aí. Eu poderia fazer, tá? Não tem dúvida, o Python é extremamente diversificado, pode fazer um monte de coisa nele, mas é muito mais fácil já pegar o que está pronto, né? É muito mais fácil usar um pacote do R, né, do que eu escrever do zero aquele tipo de metodologia. Tá? Então, nesse sentido, os pacotes do R, né, os módulos que nós vamos carregar no R, são realmente um ponto aqui que vale muito a pena destacar. E para isso, eu tenho um gráfico aqui, ó, que mostra, né, o número de pacotes do R ao longo do tempo. Tá? Esse aqui é um gráfico que eu fiz pegando dados da internet. Então, a gente consegue pegar na página do CRAN quais são os pacotes que tem, qual foi a data de lançamento. E esse código que eu montei, ele simplesmente pega esses dados e faz o gráfico. Tá? Então, vocês podem ver desde 2008, por aí, o como subiu, pessoal. Tá? Então, o número de pacotes no R, o número de módulos que você consegue instalar é realmente impressionante. Tá? A gente está mais ou menos numa marca aqui de 12.500, mais ou menos, até mais do que isso. Certo? Então, vocês veem que tem um embalo aqui exponencial a respeito do número de pacotes disponíveis. Então, os mais variados, você pode mandar e-mail, você pode pegar dados da internet, pegar dados financeiros, você pode modelar, pode fazer o que você bem entender. Indo além, eu tenho um outro gráfico aqui, que é o número de downloads do R, tá? Para tentar entender qual que é a inserção do software. De novo, só está subindo, tá? A partir de 2010, aqui vocês veem que esses números aqui só estão subindo. Esses dados aqui de downloads eu tirei da página do CRAN, ó. Então existe uma página com os logs dos downloads. Então eu fiz um script bem simples do R que baixa cada um dos arquivos, né? Então cada dia aqui vai ser um arquivo diferente. E depois ele agrega tudo e ele faz o gráfico. O mais bacana, pessoal, é que a gente consegue pegar esse mesmo gráfico, mas pegar para o Brasil. Ó. No Brasil, a gente tem esse formato. Então, vocês podem ver que, claro que comparando, né, aqui é o mundo inteiro, né, esse downloads no mundo inteiro do executável do R. E aqui a gente tem, então, o parâmetro para o Brasil. O que eu vou chamar atenção, pessoal, a tendência. Tá? Vocês podem ver claramente aqui ó, que o número de downloads está aumentando ao longo dos dias. Indo além, vocês podem ver também que aqui uma coisa curiosa, tá? Teve alguns picos aqui, né? Que eu não sei explicar muito bem. Eu imagino que alguém fez um curso do R, tá? E deu um pico de download aqui nessa data. Então é tudo muito próximo aqui. Então, sei lá, um workshop de 2 dias intensivo lá com 200 pessoas, né? Aí deu esse pico. Mas o fato é que a plataforma do R tá cada vez mais sendo utilizada aqui dentro do Brasil. Eu imagino que isso vai continuar, tá? Eu não tenho dúvida, pelos argumentos que eu já fiz anteriormente, que realmente o R, né, a linguagem de programação, ela veio para ficar, tá? Ela não, eu acho muito difícil que se você olhar daqui a 10 anos, 20 anos, você não tenha o R disponível, e ainda melhor, né, com mais pacotes, mais coisas para fazer, certo? Então, pessoal, eu espero que nesse vídeo fique claro, tá, as razões para você usar o R. Eu fui bem simples, eu tentei não deixar muito longo o vídeo. Existem outros argumentos também, eu poderia mostrar o que dá para fazer no R, para vocês verem assim, a quantidade de coisas. Então, não é somente uma plataforma para dados, tá? Você pode fazer relatórios dinâmicos, você pode fazer websites, você pode fazer aplicativos da internet, né, que é uma coisa bem interessante. Então, vamos ver se em outro vídeo eu comento um pouco mais sobre essas aplicações. Tá? De novo, eu não queria deixar esse vídeo muito longo.
Então, muito obrigado e até o próximo.